A Ducati cometeu um erro ao perder, a Bastianini. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Não, eu não acho que tenha sido um erro da Ducati escolher Marc Marquez para formar par com o Francesco Bagnaia a partir da temporada 2025 da MotoGP. Porque essa era uma daquelas escolhas em que você não tinha alternativa. A gente está falando de um dos maiores pilotos da história, um cara que certamente vai trazer um impacto não só dentro da pista, como fora também. Depois de tudo que o Marc Marquez passou nos últimos anos, com a lesão, as cirurgias, o processo de recuperação, você vê um cara como esse, voltando ao topo, voltando a brigar por títulos, a talvez vencer o campeonato, essa vai ser a maior história que o campeonato poderia render. Isso significa que vai gerar uma visibilidade importante para a marca. E a gente não pode ser ingênuo, É esporte, mas é marketing também. Para a Ducati, o que ela está fazendo ali na MotoGP, a visibilidade que ela está tendo e tudo mais, isso reflete nas vendas da companhia. Então, não tinha como fugir. Você tem um componente esportivo que é interessante, um componente esportivo que é importante, mas você também vai ter esse boom, esse fator extra que vai te ajudar a impulsionar ali o teu negócio. Então escolher Marc Marquez não foi um erro e era uma opção natural. Mas perder a Bastianini foi um erro. E por que é diferente perder Bastianini e perder Jorge Martin? Perder Jorge Martin é também um problema, é uma consequência que a Ducati talvez tenha que pagar lá na frente, porque ela perdeu o Martin para um concorrente que não é um concorrente que está no mesmo nível dela, mas é um concorrente que está brigando ali para chegar nessa mesma posição, para estar nessa mesma posição. Mas o Martin não deixou alternativa. O Martin deu um ultimato, o Martin deixou claro que se ele não fosse um piloto de fábrica, se ele não fosse colocado na equipe principal ao lado do Bagnaia, ele iria embora. Não foi isso que aconteceu com o Bastianini. Tanto é que o Bastianini assinou com a KTM para correr na Tech 3, ou seja, ele vai ter um contrato de fábrica, mas correndo com uma equipe satélite. A Ducati poderia ter oferecido isso para ele em outro lugar. Ela não ia ter mais a Pramac, que normalmente é a equipe, onde ela tem esse tipo de recurso ou privilégio, mas ela tinha as outras duas equipes. Ela poderia ter colocado o Bastianini de volta na Gresini, com um acordo de fábrica, com moto do ano, oferecendo tudo que ela tinha de melhor, até porque ele já teve essa experiência, Ele venceu corridas pela Gresini, ele foi competitivo com a Gresini, e foi a passagem dele na Gresini que o alçou para a equipe principal da Ducati. Ou ela poderia eventualmente tê-lo colocado na VR46. Talvez fosse uma situação mais difícil, porque a VR46 tem os pilotos da academia e tudo mais. Eventualmente fosse mais difícil, eventualmente seria mais difícil. Mas também era uma alternativa. Então, perder Jorge Martin acabou sendo uma consequência da escolha que ela fez. Mas perder o Enea Bastianini me parece muito mais uma opção. Você fez essa opção de deixar o teu piloto ir embora. O Bastianini tinha chamado muita atenção na passagem dele pela Gresini e absolutamente mereceu o lugar dele na equipe de fábrica. Na época teve um debate ali se seria ele ou o Jorge Martin. O Jorge Martin falou bastante, se mostrou incomodado por não ter conseguido a vaga, não sei o quê. Mas naquele momento o Bastianini merecia mais do que o Martin. Ele tinha feito mais do que o Martin para conseguir aquele lugar. Só que deu tudo errado para ele em 2023. Ele teve uma temporada absolutamente azarada, marcada por lesões e tudo mais. E ele também não se entendeu com a moto do ano passado, isso também é verdade. E aí ele não conseguiu mostrar aquele piloto que ele era. Só que ele veio para essa temporada num esquema diferente, Ele foi rápido desde a pré-temporada, mostrou que estava bem, que tinha gostado mais da GP24, que estava sendo competitivo. Teve um momento ali no começo do ano em que ele era o responsável pela maior parte dos pontos da Ducati no Mundial de Construtores. Demorou um pouco para vencer, é verdade, mas estava sendo um cara competitivo. O principal problema do Bastianini vinha sendo em classificação, porque ele se classificava muito atrás, e aí, apesar do bom ritmo, às vezes quando ele chegava lá na frente, já não dava mais tempo de buscar o cara que estava na liderança. Então, resolvendo essa questão da classificação, o cenário ficou bastante melhor para ele. Foi justamente isso que aconteceu nesse fim de semana na Grã-Bretanha. Largando entre os ponteiros, ele se colocou como um candidato à vitória desde o início da corrida, e aí venceu a sprint e venceu o GP também, as duas num confronto ali com o Jorge Martin, de quem ele precisou tomar a ponta para poder alcançar a vitória. Então o fim de semana na Grã-Bretanha foi um fim de semana que mostrou que o Bastianini
não dá para dizer que ele resolveu o problema dele em classificação, porque foi só uma corrida, mas se ele conseguiu efetivamente sanar essa dificuldade que ele vinha tendo até aqui, então deve ter uma segunda metade de temporada mais forte. Ele não está tão distante da liderança do campeonato, são ali menos de 50 pontos, então a gente está falando de menos de 2 corridas, né? Porque agora com a sprint são 37 pontos por fim de semana. Ele tomou o 3º lugar no campeonato, que já tinha sido dele em algum momento, mas tinha sido ocupado pelo Marc Marquez. Ele conseguiu passar o Marc Marquez e está ali absolutamente vivo na briga pelo campeonato. É um piloto que a gente conhece a capacidade dele de outros momentos, do que ele fez especialmente na Gresini. É um piloto que a gente sabe que é competitivo, que a gente sabe que é forte e que se conseguir manter essa mesma linha das últimas corridas, então sim ele vira uma ameaça na disputa pelo campeonato. Particularmente, eu acho que seria maravilhoso se o Enea conseguisse entrar de verdade nessa briga, não só para movimentar o campeonato, mas para colocar ali uma alternativa a mais, né? Para não ser só de novo um campeonato focado em Bagnaia, em Bagnaia e Martin, para ter o Bastianini ali nessa mistura, sem contar que seria até engraçado, né? Imagina se ele ganha o campeonato e aí no ano seguinte ele vai embora do Ducati, ia ser maravilhoso, curiosíssimo. Mas, de qualquer forma, indo para essa disputa e a gente tendo mais gente ali envolvida nessa briga pelo campeonato, ganha o espectador, que vai ter um show um tanto quanto melhor. Foi bacana também que ele ganhou um fim de semana histórico, né? Um fim de semana de celebração de aniversário, onde todas as equipes estavam ali com um layout especial, usando roupinhas retrô para comemorar os 75 anos do Mundial de Moto Velocidade. Então, se ergueu, né, se colocou de pé ali num momento não só importante, mas também especial. Ainda resta muita temporada pela frente, ele tem completa condição de efetivamente aumentar essa lista de vitórias e de se colocar mesmo como um desafiante ao campeonato. Ele tá mantendo os pés no chão, tá dizendo que não, que os outros dois foram mais constantes do que ele até aqui, tudo bem, tudo isso é verdade, não é mentira, eles foram mesmo mais constantes, mas eles também têm errado bastante, né? O Pecco errou esse fim de semana, caiu na sprint, o Martin errou na Alemanha, caiu no GP principal, então a gente teve também um momento ali de erros, o que significa que se essa tendência continuar, a condição dele no campeonato pode ficar um tanto quanto melhor. Então, sim, Bastianini está vivíssimo e sim, a Ducati deveria ter feito mais para mantê-lo na família. Ela deixou desde cedo muito claro que ele não era exatamente o cara mais cotado para ficar com essa vaga. A disputa ficou mais centrada entre Marc Marquez e Jorge Martin. E talvez ela devesse ter colocado um pouquinho mais de carinho nesse olhar, um pouquinho mais de empenho ali para manter um piloto que já mostrou em outros momentos que era um bom piloto. Não teve um 2023 bom, mas foi um 2023 de muito azar. Tinha totais condições de fazer melhor, como vem fazendo até aqui. Mas me conta aí, você concorda comigo? Você acha que foi um erro mesmo a Ducati ter perdido, né, a Bastianini? Me fala e a gente se vê na próxima. Valeu!